Bento Araújo chegou ao rancho com o sol do meio-dia feito martelo, batendo na moleira e no couro do chapéu. O coroa do umbu parecia mais velho do que nas promessas do corretor. Parede de taipa ferida, telha escorregada, porta empenada. Mas tinha um umbuzeiro redondo na frente, dando sombra de respeito, e isso, no sertão, é meio caminho andado para chamar de lar. Ele amarrou a égua, passou a mão cansada pelo focinho do animal e deixou escapar um oxente, baixinho, não de raiva, de espanto mesmo com o tanto de silêncio que morava ali. Trazia 2 malas magras, a roupa que não servia para lembrança, um facão com cabo de osso que fora do pai, o berrante do tempo de boiada e um retrato amassado. Ele e o irmão, Tadeu, sorrindo em cima de uma S10 que nunca mais rodou. Bento suspirou como quem solta pedra do peito. Ergueu a porta com jeitinho e o rangido respondeu como cachorro velho reconhecendo o dono. A sala tinha cheiro de poeira antiga e água parada. Havia um banco de madeira, uma mesa manca e um baú fechado com cadeado enferrujado, do tipo que faz promessa para a chave que sumiu. No canto, uma escada curta descia para o porão, boca de sombra resolvida. Bento encostou o chapéu no prego, puxou o punho da rede da sacola e, antes de pensar na cesta, ouviu um chorinho de passarinho. Não, outro som, fino, de gente recém-vinda ao mundo, e junto um chiu aflito de mulher tentando segurar o mundo com a palma da mão. Ele ficou duro, o corpo todo virou o ouvido, o som vinha do quarto do fundo. Bento andou devagar, o couro da bota lambendo o chão, o coração batendo no passo errado. No batente, parou. Ali, entre uma parede com reboco caindo e um cobertor claro estendido no chão, estava ela, moça miúda, olhos escuros arregalados, cabelo preso alto numa trança desmanchada. No colo, 2 embrulhos de pano, 2 rostinhos igualzinhos, a boquinha procurando o que a vida ainda devia. "Quem é a senhora?" Bento perguntou sem dureza, mas com susto. "E o que é que a senhora está fazendo num rancho que agora tem dono?" A moça apertou mais os meninos como quem protege até do vento. "Eu sou Mariá. Eu não sabia que tinha dono. Quer dizer, sabia, só que..." A voz falhou. "Eu não ia ficar. Só vim me esconder um bocadinho." Bento olhou para os lados como se a casa pudesse dizer de si mesma. "Esconder de quê? De quem acha que tudo é dele?" Ela soltou quase num sussurro. "Dos homens do coronel Zé Honório e de conversa que não cabe em bolso de ninguém." Zé Honório. O nome atravessou Bento como o espinho de Mandacaru. Não se conheciam de perto, mas todo mundo no trecho sabia. Dono de meia água da região, amigo de juiz, compadre de delegado, homem que comprava até o vento quando ele vinha bom. Bento mordeu a beira da dúvida, mas o choro dos meninos cortou o fio e o botou inteiro no presente. "Deixa eu ver." Ele se aproximou, mãos abertas, sem ameaçar. "Tão com fome, é? Tão querendo o peito, mas a mãe aqui tá seca de medo," ela disse, com um riso de canto. Eu dou. Só não me tire daqui agora, por favor." Bento virou as mãos para cima, mostrando que não carregava maldade. "Eu não tiro ninguém com menino nos braços, mas a senhora há de me dizer por que veio justo pro meu rancho. Isso aqui não é pousada de santo. Porque disseram que estava vazio, que era casa de alma sossegada. E porque..." Ela mordeu o lábio. "Porque aqui tem porão. E se batesse a porta, ninguém via. O porão." Bento soltou o ar devagar, lembrando do degrau de cimento, da boca negra. Se arrepiou de quente. Quem disse que estava vazio? A benzedeira da várzea e um rapaz da venda do seu Assis. Ela desviou os olhos. "Me perdoe. Eu não tinha outro canto. E os meninos... eles..." Bento baixou a cabeça um segundo, pensando no irmão, no som seco do ferro com ferro, no fogo que lambeu a noite de dentro da lembrança. Veio pro rancho para isso, para esquecer na marra. Mas a vida
Arretada, não gosta de deixar ninguém quieto. Ele se desarmou com um gesto, pegou a caneca, foi até a cacimba do fundo, puxou água com o sarilho rangendo, encheu e trouxe devagar para Mariá. Beba, devagarinho. A água acalma o peito. Mariá bebeu, os olhos brilhando sob a sombra. Os meninos se aquietaram um tiquinho. Depois tornaram a pedir o mundo. Ela ajeitou a blusa, ofereceu o que tinha. Bento virou o rosto com respeito, puxou o batente e, encostado ali, ficou de guarda, como o boiadeiro tomando conta do boi turrão na porteira. E o pai dessas crianças? Perguntou quando o silêncio botou o pé de novo na sala. Ela demorou. O barulho do vento passou pelo umbu, fez uma reza nas folhas. O pai... Não tem pai que valha dizer não. E levantou os olhos, firme. Mas não é filho meu? Não, moço. Eu só estou segurando para a vida não escorregar. Aquilo entrou em Bento como palavra que muda tudo. Como é? Vieram no meu braço porque eu estava na estrada certa, na hora errada. Uma mulher entregou. Disse, segura para mim que eu volto. E correu. Correu para trás dos homens da onça. Eu esperei. Esperei o sol todinho atravessar o terreiro. Ninguém voltou. Aí eu corri também, com eles aqui, escondendo o choro com canto. Vim por vereda, dormi no mato, cheguei ontem de madrugada. A voz dela tremeu, mas não quebrou. Não podia levar pro abrigo da igreja porque lá os olhos tudo sabem. Aqui talvez o olho não achasse. Bento esfregou a nuca. Onça. Homens da onça. Tatuagem? Lembrou de uns cabras que vira num posto de gasolina na BR meses atrás. Braço fechado com bicho desenho. O Brasil é grande, mas rumor ruim viaja ligeiro. E a mulher, como era? Alta, cabelo claro, parecia rica querendo ser pobre, cheiro de perfume caro perdido no suor. Mariá fechou os olhos. Tinha um anel fino no dedo, mas sem aliança. E um jeito de quem estava apressada para viver. Ele sentiu a sala diminuir e, junto, o rancho ficar mais comprido que o mundo. O corretor, na venda, tinha jurado que a escritura estava limpa, que o antigo dono fora para a capital, que ninguém nem lembrava mais da casa. Bento pagou barato porque ninguém queria morar longe da vila sem água encanada. Agora, lembrança, chorinho e onça batiam palma na mesma porta. Olhe, Mariá. Ele pesou o nome na boca como quem aceita. Fique por hora. A casa é de quem precisa. Mas a gente precisa botar juízo no perigo. Se esses homens estão rondando, o rancho vira isca. E o coronel, ele morde. Ela assentiu. Eu durmo no porão, escondo as crianças de dia. À noite, eu saio pro terreiro, tomo ar. Não dou trabalho, moço. Trabalho é o que me sobra, não é o que me pesa. Bento respondeu com um meio sorriso e o nordeste da voz apareceu, manso. É só que eu tenho vizinho de cerca. E língua, língua tem asa. A gente vai ter que amarrar segredo com 2 nós. Ele foi até a porta, olhou o terreiro. A estrada de barro lá adiante estava calma demais. Passou um caminhão de melancia, deixou o cheirinho doce no rastro. Um urubu riscou o alto. O calor tremia. Bento voltou, pegou um pano limpo, improvisou uma cortinazinha de sombra no canto do quarto. Bote os meninos aqui, ó, e eu vou no poço trazer mais água. Depois vou à vila comprar leite, farinha, um pano a mais. Se alguém perguntar, digo que tem parente doente. Parou, encarou a moça. A senhora confia em mim? Eu confio porque não tenho escolha. E depois de um fôlego, e porque o senhor tem olho de quem já carregou peso que não era seu. Ele baixou os olhos para o chão. Tadeu veio inteiro, outra vez, como doído bom. Carreguei, sim, e botei no chão tarde. Agora aprendi a dividir. Endireitou os ombros. Me diga, esses meninos têm nome? Eu chamei de Tomé e Davi, para não chamar Psiu. Mas o olhar se derramou. Eu não sei se vão ficar comigo. Eu só sei que hoje ficam. Bento sentiu um negócio que era metade susto, metade fé. Hoje ficam. Amanhã a gente pergunta ao céu de novo.
Ele saiu para o terreiro, puxou água, molhou os beirais para baixar a poeira da alma. Enquanto o sarilho rangia, ouviu baixinho um estalo de madeira no porão. Virou o rosto. A escada. Quieta. O vento sempre inventa barulho, ele pensou. Mas o rancho velho às vezes fala pelos dentes. Depois do almoço improvisado, cuscuz com manteiga e café coado grosso, Bento selou a égua e desceu a estradinha até Lagoa Clara. No caminho, a cabeça era um ninho de vespa. Coronel, mulher do anel, homens da onça, porão que respira. Na venda de seu Assis, comprou leite em pó, sabão, pano. E ouviu o que não queria. 2 cabras de boné escuro perguntando de um rancho novo na área do Serrote dos Ferros. Uma casa com um umbu na frente, o dono vai e vem numa égua castanha. Seu Assis, que gostava de dinheiro como quem gosta de neto, respondeu que não sabia de nada. Mas o olho dele, coitado, era péssimo mentiroso. Oxente, Bento, comprou mesmo a casa? Seu Assis baixou o tom. Diz que o antigo dono saiu de noite sem despedir e o corretor passou a escritura sem o juiz botar muito reparo. É conversa. Escritura tá comigo, atestada. Bento mentiu com fé, lembrando do papel no fundo da mala, reconhecido em cartório de sede, mas com carimbo borrado. E se a casa falasse, era para dizer que vai morar gente que paga a conta. Ele pagou e saiu antes que as palavras crescessem. Na porta cruzou com o cabo Djalma, da patrulha do coronel. Farda sem estrela, mas língua com muito. Djalma olhou da cabeça ao chapéu, mediu a égua, anotou mental. Bento cumprimentou de leve e seguiu, a espora falando pouco no aço do arreio. Chegou no rancho perto do pôr do sol. A luz de fim de tarde entrava de lado na sala, desenhando poeira no ar. Mariá estava sentada no chão, os meninos cochilando de barriga cheia, uma cançãozinha quase sem letra saindo da boca dela. Bento deixou as compras em cima da mesa, pegou a vassoura e varreu, sem conversa. 7 passadas depois, outro estalo no porão, agora mais claro. Ele parou, olhou para a escada. Mariá também olhou. Escutou? Ela sussurrou. Escutei. Bento puxou o facão do cinturão, o cabo de osso encaixando na palma como mão de amigo. Fique aqui. Se alguém sair de lá, você corre para a porta e chama por mim gritando meu nome todo. É Bento Araújo, para não confundir com vento. Ele desceu degrau por degrau, a luz minguada indo embora dos olhos. O porão tinha cheiro de barro frio e madeira úmida. Na parede do fundo, um desenho de cruz feito a carvão. No canto, prateleiras vazias, salitre correndo como lágrima velha. E atrás do caixote de madeira, uma portinhola miúda, coberta por um retalho de couro. Bento afastou com a ponta do facão. O ar mudou. Veio um sopro de coisa guardada e um brilho fino de lata. Empurrou de leve. Do outro lado, um esconderijo do tamanho de um armário. 2 malas de couro amarradas com corda, uma lata redonda com a tampa amassada e um retrato emoldurado virado para a parede. Ele tocou na lata primeiro. Abriu, notas velhas, cheirando a mofo. Dinheiro que não via sol há tempo. Na borda da lata, uma letra que ele não conhecia. Depósito, janeiro, ZH. O sangue de Bento fez um caminho quente até o ouvido. Mariá! Ele chamou. A voz baixa, mas urgente. Venha cá, não traga menino. Ela desceu com cuidado, o vestido roçando no degrau. Quando pousou o olho na lata, empalideceu. Isso é de quem? A letra diz de quem gosta de botar a mão onde não deve. Ele engoliu em seco. ZH é quem a gente está pensando. Oxente! Ela abraçou os braços. Isso aqui faz o rancho valer mais do que o telhado. Isso aqui é motivo de faca e de cova. Bento encostou a tampa, amarrou de novo a corda, empurrou a lata para o fundo como quem empurra a cobra para o mato. Enquanto isso fica aqui fica seguro, mas a casa já sabe demais. E quem sabe demais vira farol na noite de gente ruim. O senhor vai me botar para fora? Mariá perguntou, sem orgulho, mas sem derrubar o que tinha levantado de dignidade.
Vou botar para dentro. Bento respondeu simples. A porta daqui para dentro eu fecho. A da frente eu abro quando eu quiser. Ele respirou pelas costelas. Amanhã cedo eu vou no cartório. Falo com o homem da lei que ainda não foi comprado. E vou também ver com o padre um canto para esses meninos, se tiver de correr. Olhou para ela sério. Hoje a gente dorme em plantão. Subiram de volta. Maria ajeitou os meninos numa rede. Bento esticou outra na sala. Ficou de olho na porta e de ouvido no porão. A noite chegou por inteiro. O umbu ficou o desenho preto contra o céu. Às vezes, a mudança de vento fazia a telha chiar. Às vezes, o rancho respirava, como bicho grande adormecido. Perto da meia-noite, o trote de um cavalo cortou o silêncio. Depois outro. Depois, o brilho de um farol rascunhando a parede pela fresta da janela. Bento levantou com a leveza de quem não quer acordar o perigo todo de uma vez. Foi até a porta e encostou o ouvido. Voz de homem. 2, 3. Risada curta. Uma batida de mão no portal, 3 vezes, com a confiança de quem acha tudo seu. Boa noite, dono da casa. Uma voz grossa cantou, educada de mentira. O coronel Zé Honório manda dizer que veio visitar o que é dele. Bento sentiu o coração, que já tinha visto gado estourar boiada e chuva arrancar cerca, aprender um ritmo novo, o do medo que não recua. Ele respirou, olhou para a rede, onde os meninos dormiam, viu Maria sentada no chão, mão na boca, olhos de relâmpago guardado. Endireitou o chapéu, passou o facão para o lado que gosta de trabalho e segurou a maçaneta. Quando abriu, a noite cabia inteira na soleira, e do lado de fora, 3 sombras sorriam com um dente que não era de amizade. Bento abriu a porta só o tanto de caber a cara, porque casa que aprende a confiar faz isso com cuidado. Do lado de fora, 3 homens. O do meio tinha bota de couro mais lustrosa que a lua. Cinturão de fivela grande e sorriso de quem ensaiou na frente do espelho. Os outros 2 eram murados de músculo e olhar sem pressa, cada um com o braço coberto por tatuagem de bicho. Onça pulando, unha de fora. Boa noite, cabra, disse o do meio, ajeitando o chapéu de feltro. Sou Djalma, recado vivo do coronel Zé Honório. O coronel pediu para eu vir lhe dar as boas-vindas e cobrar a gentileza de devolver o que é dele. Bento encostou o ombro no portal, o facão escondido no escuro da coxia. Noite. O que o coronel acha ser dele? A casa, o terreiro, o umbu, a vista, o vento. Djalma abriu os braços, generoso de cara. O antigo dono devia favor. O coronel cobriu a conta. A escritura ficou de fazer a curva, mas quem é do sertão sabe que curva é reta para o homem certo. Ele deu um passo. Abra aí que a conversa melhora sentada. Conversa de pé não cansa a língua. Bento disse calmo e o sotaque veio mais marcado do que ele queria. O que eu comprei tem recibo, selo e testemunha de nome. Se o coronel tem papel, que traga pro dia com sol. Noite é ruim de ver letra. A risada curta do jagunço da direita soou como lata pontapeada. Papel se acerta com carimbo ou com cabo de foice, cabra. No serrote, a gente decide do jeito que dá. Um fiapo de vento entrou, carregando cheiro de leite morno e sabão novo. Bento se mexeu um nada para fazer a corrente de ar mudar de rumo, pro cheiro não contar segredo. Os olhos de Djalma mediram a sala por cima do ombro dele, tentando ver o que a noite escondia. Bento abriu mais um palmo de porta, controlado, para que eles vissem rede, mesa, chão varrido e nada mais. 3 dias, Djalma disse, chutando a poeira com a biqueira lustrosa. 3. O coronel é paciente quando quer. Ou você entrega a chave e a terra que o mundo segue, ou a gente entra e acha um motivo para você ir cuidar de outra paisagem. 3 é número de oração. Bento respondeu sem desafiar. No 4º dia, Deus descansa. Se o coronel vier no 4º, vai achar eu bem acordado. Djalma inclinou a cabeça, peso de recado entendido.
Homem que responde com metáfora costuma ter medo de palavra reta. Ele sorriu. Mas eu respeito coragem. Até quando ela vira burrice, eu respeito. Dá um cheiro no umbu por mim. Virou as costas. Os dois da onça fizeram meia-lua, olhar pregado na fresta da casa, como se esperassem que alguma coisa chorasse. Não chorou. O trote dos cavalos foi ficando miúdo. O farol sumiu. A noite voltou a ser bicho calado. Bento fechou. Respirou com a palma das mãos nos batentes, como quem segura chão. Atrás dele, Maria estava sentada, dura, os meninos aninhados na rede, boca aberta de sono. Era ele. Ela perguntou sem falar o nome. Era a sombra dele, que anda de perna emprestada. Bento passou a tranca. 3 dias para o sol aprender nossos nomes. Eles não sabem que a casa fala e a gente escuta. Maria levantou devagar, ajeitou o lenço nos cabelos. Se a casa fala, moço. Ela sabe dos meninos. Eles sentem quando o perigo fica na janela. Chegou perto, a voz baixinha. Eu achei uma coisa no coeiro de Davi, um papelzinho colado com fita. Tirou do bolso do vestido um retalho. Era um cartão fino, desses de clínica da capital. Maternidade São Miguel, berçário B, 0217. Tinha um rabisco de inicial, CV. E no verso escrito a caneta, apressado, se eu não voltar, perdoe. Bento sentiu a pele arrepiar por dentro do couro. Capital? Capital. Ela fechou os olhos num segundo, revivendo rua grande e luz fria. A mulher me botou os meninos no braço, na beira do asfalto, a cara chorada sem lágrima. Disse, me ajude, eu volto. E correu para o escuro com 2 homens atrás, um deles com a onça no braço. Eles ficaram um tanto em silêncio, que ali era jeito de pensamento rezar. Depois, Bento apontou o queixo para o porão. O que tem lá embaixo é chave do cadeado que eles trazem no bolso. Dinheiro velho, com as letras do coronel rabiscadas. Se ele perde esse cofre escondido, vai querer outro. E se ele acha que esse outro é a casa, não completou. Não precisava. A gente não entrega a casa, Maria disse num fio de coragem que acendeu. Nem os meninos, nem o segredo que não é nosso. E respirou fundo. Me diga o que fazer. Bento olhou o terreiro pela fresta. Um urubu riscou o céu, a asa abrindo caminho no escuro. Amanhã eu vou no cartório da Lagoa, confirmo o registro, vejo se tem texto escondido em linha miúda. Depois vou falar com o padre Alcebíades, aquele teimoso que briga com papel como se fosse gente, e com o promotor novo, o que ainda não aprendeu o caminho da fazenda do coronel. Bateu a mão de leve na ombreira. Você, por hoje, descansa o que der. Amanhã, de manhã cedo, esconde os meninos no porão antes do sol subir. De tarde, quando eu voltar, a gente puxa as malas de lata e vê se dá para mudar o esconderijo. Lata no porão canta pro ouvido de onça. E se eles voltarem antes? Ela mordeu o lábio. A casa é minha e eu sou de frente. Bento disse, simples. Se voltar, eu atendo. Se entrarem, eu recebo, mas não tocam nos meninos, nem passaram por você. Ele falou sem prometer o que não podia, mas com um peso de verdade que a sala entendeu. A madrugada foi de olho aberto, 2 redes balançando devagar, o estalo do telhado conversando com o vento. No escuro, entre um cochilo e outro, Bento ouviu de novo o porão respirar. Não era ilusão. Tinha ar passando por algum canto, coisa de túnel antigo, buraco para fuga. Guardou esse pensamento na cabeça como quem guarda fósforo seco. O dia acordou áspero. Bento deixou a panela de café no fogareiro, cortou meio cuscuz, enfiou um queijo de coalho na bolsa de couro e selou a égua. Antes de ir, encostou no batente do quarto. Maria ajeitava Tomé e Davi, mão de leve, pernas cruzadas no chão. Nos olhos dela havia uma firmeza nova, nascida na noite. Volto antes do sol se deitar, ele disse. Traga santo na guia. Ela pediu, com um meio riso. E não fale meu nome na vila. Bento desceu a estrada estreita, poeira subindo como reza ligeira. Na venda de seu Assis, fingiu o costume. Comprou prego, barbante,
uma camisa de chita para uma senhora da roça, e escutou. Sempre se escuta, mesmo quando ninguém fala com a gente. O burburinho dizia que o coronel estava bufando, feito boi na seca. Um tal de peão metido a dono se meteu no rancho da coroa do Umbu, e que Djalma deu 3 dedos de prazo, e que o cabo da patrulha tinha ido tomar café na casa da secretária do cartório, e que, na capital, sumiu uma moça rica, filha de gente graúda, com gravidez que não foi à missa. Bento acendeu um cuidado dentro dele. Capital, moça rica, 2 meninos com cartão de berçário. O fio passava sob a terra. No cartório, o escrevente Magalhães o recebeu com simpatia untada de suor. Seu Bento é a escritura da coroa do Umbu. Folheou, pigarreou, sorriu sem mostrar dente. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo aonde, se o senhor nem passou o dedo no carimbo? Bento disse, ainda educado, mas sem óleo na voz. Quero ver o livro, a matrícula, a cadeia dominial, como o senhor gosta de falar bonito. Magalhães engoliu seco, suou mais. O livro, pois é, o livro foi para a capital para microfilmagem. Olhou para o lado. Volta já. Já é quando, doutor? Depois de amanhã, talvez. O homem mexeu nos papéis como quem procura coragem. Sabe como é? Demanda, a gente não tem funcionário e como se quisesse aliviar. O coronel esteve aqui cedo. Perguntou do senhor com alegria nos olhos. Bento sorriu de canto, aquele sorriso que esconde o resto do rosto. Diga a ele que eu perguntei da saúde e que rezei por um coração mais leve. Guardou a cópia da escritura na pasta, dobrou, enfiou no gibão. Na saída, cruzou com o padre Alcebíades, batina desbotada de sol e fé. Bento! O padre abriu os braços, magro feito sombra de vara. Ouvi dizer que comprou rancho no serrote. Deus lhe dê sombra e figo. Deus me dê documento que valha, Bento respondeu. Preciso de ajuda, padre. E de silêncio. Foram para a sacristia, que cheirava a vela e sabão amarelo. Bento contou metade. A visita de Djalma, o prazo de 3 dias, a lata com dinheiro velho e letra de Z. H contou nada de Mariá nem dos meninos. O padre franziu a testa como quem sente dor de dente. Se há dinheiro escondido com a inicial do coronel, há pecado com sobrenome. Bateu com 2 dedos na mesa. Traga a lata aqui. A igreja aguenta segredo melhor que porão de casa. A gente fotografa as notas, anota números, faz ata. Se queimarem a igreja, vira notícia. Se queimarem sua casa, vira sussurro. Olhou Bento no talo do olho. E não confie no cartório enquanto o livro estiver na cidade grande. Bento assentiu. Hoje à noite eu puxo. Mas para trazer, padre, tem um problema. Se me param no caminho, eu explico o quê? Lata de doce? Explica que é promessa de São José e que São José é ciumento. O padre sorriu daquele jeito de quem não tem medo de uma boa briga. Trago 2 coroinhas de confiança. Eles levam a lata como quem leva a imagem. Quero ver quem tem coragem de mandar largar santo. A ideia era boa como feijão com toucinho. Bento saiu mais leve, passou no mercadinho da esquina e comprou 2 velas largas. No caminho de volta, cortou por uma vereda que o povo esqueceu quando inventaram estrada reta. O sol subia como quem não tem dó de ninguém. No rancho, Mariá tinha lavado o chão do quarto com água de cheiro, o ar docinho de alfazema disfarçando a pena do lugar. Tomé e Davi se espreguiçavam na rede, os braços miúdos fazendo céu de mão. E então, ela perguntou, os olhos procurando notícia. O cartório está de olho fechado, o padre está de olho aberto. Bento largou a pasta na mesa. Hoje à noite a gente puxa a lata e leva escondida, em procissão, sem ninguém saber que é procissão. Apontou para o porão. E descobri outra coisa lá embaixo. Tem vento que entra e sai por onde não devia. Ou a parede sonha, ou tem buraco de fuga. Desceram os 2, luz de lamparina na mão. O porão parecia menor de dia,
Mas o ar, agora, mostrava o caminho. No canto do fundo, por trás de uma prateleira bamba, a parede tinha um desenho diferente, como se o reboco tivesse sido passado por mão ansiosa. Bento bateu com as juntas dos dedos. Soou oco. Ele encaixou a ponta do facão num vão, forçou. O reboco cedeu um pedaço, mostrando tijolo antigo e por trás uma abertura estreita, do tamanho de homem magro fugindo depressa. Túnel, Bento disse com uma ponta de orgulho por acertar. Vai para onde? Pro açude velho? Mariá sugeriu, olhando a sombra que puxava para o oeste. Ou pro pé do umbu? Para fora, de qualquer jeito. Ele virou a lâmpada, o feixe mordeu a garganta escura do buraco. Isso aqui salva a gente se tiver que salvar. Mas por enquanto é segredo de dentro do segredo. Fecharam de novo, passaram barro fresco, alisaram com a palma. O rancho parecia respirar aliviado. Bento subiu, cortou lasca de madeira e improvisou tranca melhor. Mariá, sem que ele pedisse, ferveu água, lavou uma madeira, passou pano nas bordas da janela. Já eram dois trabalhando o mesmo medo. O resto do dia foi de arrumar plano. Ao escurecer, Bento puxaria a lata e as malas do cofre. Separaria o que fosse papel de prova do que fosse enrosco de perigo. Às 8, o padre passaria, por acaso, com 2 coroinhas carregando um andor simples, dose de novena de bairro, coberto por um pano branco. Cantariam baixo, como quem leva santo para benzimento. A lata iria embaixo, amarrada. Se alguém perguntasse, é promessa. Quando a tarde começou a virar ouro, Bento foi buscar água na cacimba. A corda chiou, o balde bateu na boca de pedra e subiu cheio. Foi aí que ele viu, a uns 30 passos para trás da cerca de vara, uma mulher parada. Não tinha visto chegar. Alta, fina, vestido de algodão claro, chapéu de palha puxado até a sombra do olho. Na mão, uma sacola de tecido, dessas de cidade. No dedo, brilhando discreto, o mesmo anel fino que Mariá descrevera. Ela ergueu a cabeça devagar. O vento mexeu um fio de cabelo que escapava do chapéu. A voz dela veio limpa e cansada. Boa tarde, moço. Um tremor quase imperceptível na última sílaba. Tô procurando um lugar que me disseram que se chama Coroa do Umbu. Dizem que aqui mora um homem que não pergunta mais do que precisa. Bento ficou parado um segundo, o balde pesando na mão, a água pingando no chão quente e fazendo cheiro de terra boa. O coração fez a conta, rapidinho. 2 meninos de berçário, um cartão com iniciais, onça tatuada, coronel esfomeado, mulher de vestido claro sozinha em estrada de homem. Aqui é, ele respondeu, indo até a cerca, o olhar firme com delicadeza. E hoje eu só pergunto o que salva. A senhora quer entrar. A mulher olhou para os lados, medindo o horizonte que podia vigiá-la. Assentiu um sim pequeno. A mão apertou a sacola. Quando deu o primeiro passo, lá de longe, do rumo da estrada principal, um ronco de motor riscou a tarde. A poeira levantou com jeito de aviso. Bento ergueu o queixo, a pele em alerta. Entre agora, dona. Abriu a porteira, fez gesto largo, ocultando-a com o corpo. Aqui não é hotel, mas é casa. Ela passou ligeira, como quem sabe andar com medo sem fazer barulho. Mariá, na porta, viu a cena, e os olhos das 2 mulheres se encontraram num corredor de silêncio que dizia tudo. Eu vim, eu achei, eu não soltei, eu esperei. Davi, como se pressentisse, resmungou na rede. Tomé bocejou, abrindo boca sem dentes para o mundo. O motor ficou mais próximo. A poeira agora era língua grande, lambendo a cerca. Fique atrás do umbu. Bento orientou a recém-chegada, firme. Se perguntarem por quem não tem nome aqui, a gente diz que não estava em casa. E pro vento, segura tua poeira que agora não dá para esconder rastro. O carro encostou. Não era caminhonete do coronel. Era carro menor, de cidade, com placa da capital. Portas bateram.
2 figuras saíram, um homem de terno fino, suando errado naquele calor, e outro com camisa justa demais, olhando por cima do ombro como quem se acha invisível. O do terno mostrou uma carteira de couro, um brasão. "Boa tarde, promotoria da capital", falou alto para vozes que pudessem estar atrás da parede. "Recebemos denúncia de subtração de recém-nascidos e desvio de bens. Procuro por uma senhora", consultou um papel, "Clarissa Valença, e por um peão chamado Bento Araújo." Levantou os olhos. "Dizem que os dois andam com o mesmo destino." Bento engoliu o seco que faltava. Na sombra do umbu, a mulher apertou a sacola contra o peito, como se segurasse dentro a própria história. O homem da promotoria deu mais um passo. "Podemos entrar?" Bento firmou os pés, sentindo o rancho inteiro do porão ao telhado responder dentro dele. "Pode." Abriu a porta. "Mas tem coisa que a gente só fala na frente de santo. E hoje à noite tem uma procissão passando aqui." Olhou bem no olho do promotor. "Se o senhor tiver fé suficiente para esperar, talvez a casa mesma conte o que a gente ainda não sabe dizer." Do terreiro, a poeira da estrada agora fazia outro desenho, mais pesado, vindo do lado da fazenda do coronel. O sol descia um dedo. Entre as 2 nuvens de terra, a da lei e a do poder, a coroa do umbu ficou do tamanho exato do destino. E o primeiro pingo de sangue ou de chuva, ninguém ali sabia dizer qual viria antes. O promotor entrou com a educação medida de quem aprende a falar mansinho onde o chão é de outros. Deixou a pasta na mesa, tirou o paletó, pediu um copo d'água. O ajudante de camisa justa ficou à porta, os olhos indo e vindo como abelha que não acha flor, atento demais para o calor que fazia. "Sou o doutor Álvaro Cordeiro." O promotor se apresentou enxugando o suor com lenço. "Estou na cidade por outra investigação, mas um aviso anônimo me trouxe até o serrote. Procuro por Clarissa Valença e 2 recém-nascidos." Olhou Bento como quem pede caminho sem pedir licença. "A senhora está aqui?" Na sombra do umbu, a mulher apertou a sacola contra o peito. Os olhos encontraram os de Bento. Um pedido e um sim cabendo no mesmo segundo. Bento ergueu a mão pedindo calma. "Antes do senhor ouvir nome, doutor, preciso saber, o senhor dorme no mesmo travesseiro que a lei?" A pergunta saiu lisa, mas com ponta. O promotor segurou o susto e sorriu curto. "Durmo, sim. O travesseiro é duro, mas não dá dor de pescoço." "Pois então sente." Bento indicou a cadeira. "Porque a casa fala melhor quando a gente para." Maria apareceu na porta firme, os meninos agora nos braços, cada um pesado do seu jeito de vida. A mulher do umbu deu 2 passos para dentro. O ajudante do promotor se mexeu. Bento fez um gesto pequeno com o facão, desses que lembram etiqueta, sem pressa. O homem se conteve. "Eu sou Clarissa," ela disse por fim, a voz nascendo e se encontrando. "Clarissa Valença." Tremeu no sá, mas ficou. "Esses são meus filhos." A palavra "meus" parecia um abrigo recém-construído. O promotor afrouxou o nó da gravata. "Dona Clarissa, a senhora está desaparecida na capital há 2 semanas. Sua família avisou. Os jornais fizeram alarde. É caso de polícia, sim." Abriu a pasta, puxou um recorte amassado. "Filha de empresário some após dar à luz gêmeos." "Seu pai", mediu, "está desesperado." Clarissa riu sem riso. "Meu pai fica desesperado quando perde coisa que acha que é dele." Bento e Maria trocaram um olhar. O fio que vinha da capital agora tinha nome e rosto. Do lado de fora, o ronco que vinha da fazenda do coronel cresceu. 3 poeiras se juntavam numa só. O tempo apertou o passo. "Doutor, Bento foi rápido, sem atropelar. Hoje à noite vai passar aqui uma procissão. O padre Alcebiades traz santo, reza e silêncio. Preciso que o senhor espere. A senhora Clarissa e os meninos vão descer pro porão por um pouco. Não por medo do senhor, mas por medo de quem vem ali com poeira de fazenda." Apontou a estrada com o queixo.
E tem mais. Lá embaixo tem coisa que pesa em livro de processo. Dinheiro velho com inicial de homem grande. E talvez papéis. O promotor arregalou nada aos olhos. O ajudante mexeu o pescoço, nervoso, como galo que fareja briga. O senhor está me pedindo para assistir uma gambiarra legal? Doutor Álvaro coçou o queixo sem ironia. Tô lhe pedindo para fazer a lei ver o que ela só enxerga quando o povo protege. Bento devolveu. Aqui, se a gente mostrar em praça, some. Se mostrar no altar, vira notícia. O promotor respirou, olhou para a porta, mediu o vento de fora. Eu fico. E pousou a mão sobre a pasta como quem firma um voto. Mas se entrarem aqui, quem fala sou eu. Quem entra só entra se Deus quiser. Maria murmurou, ajeitando Tomé e Davi no colo. E hoje eu pedi que Deus só queira a procissão. Bento conduziu Clarissa e Maria ao porão. A lâmpada amarela acendeu a parede de salitre. O túnel dormia atrás do barro novo. Bento tocou de leve com a palma como quem diz, te acorde só se eu chamar. Fiquem aqui até eu bater 2 vezes no degrau de cima, ele orientou. Se a conversa azedar, vocês vão pelo túnel. Ele sai no baixio do umbu, atrás daquela moita de coroatá. Eu fico na porta. Eu vou com elas. O promotor surpreendeu, descendo 2 degraus. Se tiver papel, eu recolho. Se tiver perigo, eu desço mais rápido que minha consciência. Olhou para o ajudante. Clécio fica com o Bento. O rapaz assentiu com a pressa de quem queria sair dali fazia tempo. Clarissa parou a 1 passo de Bento. Se eu sumir de novo, moço, o senhor nomeia meus meninos. Não deixe que deem nome que não é deles. Já tem. Bento respondeu simples. Tomé e Davi. Sem explicar de onde Maria tirou, porque nome, às vezes chega como vento. Subiu. No mesmo instante, 3 cavalos e uma caminhonete encostaram na porteira. Djalma desceu primeiro, sorriso de vitrine. Do carro, 2 homens de camisa justa e onça tatuada no braço. Atrás, um motorista que não tirava o olho do retrovisor, como se esperasse sinal de outro senhor. Falei que voltava, Djalma cantou sem raiva, e voltei antes de perder vontade. Viu o promotor à sombra da sala, voltando do porão, e ergueu a sobrancelha. Oxe, a lei veio tomar café? Doutor Álvaro adiantou 1 passo. A lei veio lembrar que porteira também tem dono, cidadão. Mostrou documento, brasão brilhando. Nenhuma busca sem mandado, e nenhum aperto sem motivo. Motivo a gente fabrica quando precisa. Um dos jagunços disse, sorrindo de canto. Mas hoje a gente veio com educação. Educaram foi tarde. Bento devolveu sem secar palavra. Mas ainda dá tempo de aprender. O coronel Zé Honório vai chegar. Djalma avisou, ajeitando o chapéu. É homem de conversa, não de recado. Olhou dentro da sala. O olhar de caçador treinado pescou qualquer coisa fora do lugar. O lenço de alfazema no braço do sofá, um par de fraldas pendendo na cadeira. O faro quase pegou o cheiro de leite, mas o vento resolveu ser amigo e desviou. Clécio, o ajudante, limpou o suor da testa com a manga. O olho dele, inquieto, não parava no mesmo lugar. Bento percebeu que ele mirava sempre o caminho da fazenda, como se esperasse um sinal de fumaça que só ele entendia. Guardou a desconfiança no bolso, junto com o canivete. Do terreiro, um som que vinha da estrada de cima. Passo pequeno, cadenciado, o arrastar de sandálias, a voz baixa de canto, a procissão. O padre à frente com a cruz pequena, 2 coroinhas com vela grossa, 4 mulheres com andor simples coberto por pano branco. Ninguém ali tinha combinado de cantar, mas saiu um bendito louvado seja, que era metade oração, metade aviso. Olha que sorte! Bento sorriu largo. O santo chegou mais cedo e fez o gesto de benzer o ar com respeito e malícia juntos. Procedimento religioso não impede busca policial. Djalma disse, mostrando os dentes,
incomodado com a interferência do céu. Mas hoje eu tô de bom humor. Rezarei por sua alma, peão. O padre Alcebiades entrou sem pedir. Que santo de procissão é visita que não precisa de convite. Boa tarde, irmãos. Pousou o Andor na mesa. Vim trazer São José para abençoar Casa Nova. Soube que tem menino recém-nascido por perto. São José gosta. Djalma coçou o queixo. O santo tem faro, é? Tem. O padre devolveu, os olhos firmes, o sorriso sutil. E eu também. E olhou para o promotor como quem marca a posição. Tô aqui e sei o que faço. Enquanto todos se distraíam com cruz e cântico, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. A primeira, Bento deu 2 toques secos no degrau, sinal. A segunda, Clécio, o ajudante do promotor, recebeu um estalo no bolso. O telefone vibrou. Ele deu um passo para trás, leu de canto e um brilho de decisão ruim acendeu no rosto. Bento viu. Djalma viu. O padre viu e continuou cantando. O pano do Andor ergueu um dedo, debaixo, a lata. As mulheres, com braço de novena e mão de mercado, levantaram como quem carrega santo e história. O promotor, teatral no que precisava, benzeu com água de pote. Djalma deu um passo. O sargento da fé, que naquele dia era o padre, deu outro. As velas fizeram um círculo. O Andor saiu pela porta. Bento sentiu a casa respirar fundo. Vai para onde com o santo? Djalma perguntou teso. Para a igreja, ué? O padre respondeu, inocente como cobra dormindo. São José não mora em casa de peão. Mora na de todos. Eu vou acompanhar. Djalma decidiu, mas com a dúvida roendo. Se mexe com santo, mexe com língua de povo. Acompanha, sim. Bento soltou, manso. Quanto mais gente no cortejo, mais bonito o céu acha. Eles saíram. A estrada virou igreja por meia hora. Djalma seguia de perto, os homens da onça abrindo caminho com um olhar de facão. Do lado, discretos, 2 cabras de Lagoa Clara juntaram-se, porque rezar é a forma mais rápida de virar multidão. Bento fechava a retaguarda, um olho na lata, outro no rancho. Dentro de casa, Mariá e Clarissa no porão morderam o silêncio. O túnel sorria escuro, uma promessa. Clarissa, de joelho no chão, tirou da sacola um envelope. Aqui tem papel da maternidade, sussurrou para Mariá. Tem assinatura que não é minha, tem carimbo que não devia estar. Meu pai... Parou, engoliu pena. Me confinou numa clínica particular. Diz que ia resolver meu problema. Resolver para ele é apagar, não é cuidar. Piscou, contando coisa difícil. Eu fugi na noite do parto. A enfermeira que se compadeceu me ajudou. Fui até a beira da estrada. Foi quando os homens vieram. Olhou para o alto como se pudesse ver Bento pela madeira. Eu só quero que meus filhos não virem recado de ninguém. Não vão, Mariá garantiu sem tremer. Enquanto eu respirar, não vão. E abraçou os dois sem pedir licença. No terreiro, a procissão dobrou a primeira curva. O povo da venda olhou, benzeu, juntou. Djalma se irritou com o excesso de fé do povo, mas fé em grupo dá dor de cabeça em capanga. O promotor andava ao lado do Andor, anotando mental o número das notas quando as mulheres, de acordo com o plano, erguessem discretas a tampa e lhe passassem o que era papel que valia processo. Santo pesado, cochichou uma das beatas, e todo mundo riu. Bom demais que o riso disfarça medo. Foi quando Clécio, o ajudante, fez o que o telefone mandara. Parou, fingiu arrumar o cadarço, sacou uma pistola curta da cintura e apontou não para o Andor, que ali o povo segurava como se fosse menino de colo, mas para a barriga do padre. Acabou a festa. A voz dele saiu fina de nervoso. A lata e a mulher. Agora. Olhou para o promotor sem nenhum respeito de hierarquia. Perdoe, doutor. Serviço é serviço. O cortejo parou no seco. Um silêncio cascudo caiu. Desses que o sertão guarda na estante. Djalma não se moveu.
Observava, interessado com o teatro que ele mesmo não dirigira. O promotor levantou as mãos devagar. Baixa essa arma, rapaz. Isso aqui é crime de tudo quanto é lado. Crime mesmo é me deixar sem prêmio. Clécio rosnou, o olho quebrando para o lado da estrada. O coronel paga em dia. O senhor paga com papel. Deu um passo, o cano brilhando no sol. Antes que o gesto virasse tragédia, Bento soou o berrante. O couro vibrou uma nota funda, comprida, que arrepiou o cabelo e fez Vaca imaginar boiada. O som atravessou o lajedo, bateu na parede do umbu, entrou pelo porão como vento e acordou o túnel. Do rancho, como bicho saindo do buraco, surgiram Mariá e Clarissa, pelo baixio, dobrando por trás do coroatá, as crianças bem agarradas. Ninguém viu de onde vieram, só viram que elas estavam ali, de súbito, na ponta da rua, a 10 passos do cortejo e a 20 da arma. Aqui! Bento gritou, mais para confundir do que para orientar. E caiu de joelhos como quem tinha sido atingido. Truque velho de vaqueiro para fazer o boi olhar para o lado errado. Nessa distração, o padre, que nunca foi de guerra, mas sabe muito de missa, empurrou a arma de Clécio com o cabo da cruz. A bala mordeu o chão, fez poeira cuspir. Djalma avançou, não para ajudar, mas para roubar o cenário. O promotor saltou para o lado, segurou o braço do traidor. Gente correu, o andor quase caiu, não caiu porque mão de mulher segura a casa e santo. Clécio xingou, levou uma rasteira de um beato que jogou capoeira na juventude. A arma voou. O jagunço da onça deu 2 passos para pegar, mas topou com o joelho de Bento, que já estava de pé, rápido como quem conhece a coreografia da confusão. O berrante, agora mudo, virou porrete. Em 2 movimentos, deu para cada um o que cada um merecia. Susto, respeito e dor no ego. O povo, que gosta de história com moral, viu e se organizou. Um cobriu a lata com pano mais grosso. Outro puxou o promotor para o meio do círculo das mulheres. Outro fechou as crianças num abraço de parede humana. O barulho de outra caminhonete cortou o ar. Silêncio partiu no meio. A porta abriu. O homem que desceu primeiro veio sem pressa, chapéu baixo, camisa clara, relógio de ouro discreto e a certeza de quem manda até no sol. Zé Honório. Ele caminhou no meio da rua feita de gente, encarando ninguém e todos. Parou diante do andor, diante de Bento, do padre, do promotor, dos meninos. O olhar de aço dele bateu na mulher que tremia e segurava a sacola como quem segura o sangue. E ali, na frente de todo mundo, o coronel chamou em voz que não era de patrão nem de político. Era de pai que quer ter o direito de dizer minha. Clarissa. Ela fechou os olhos um segundo, como quem recebe vento com areia. Quando abriu, a resposta veio limpando a poeira dos séculos. Pai! O sertão inteiro prendeu o ar. Djalma sorriu, gostando da reviravolta. O promotor, sem máscara, deixou escapar um vixe. Bento encostou o berrante no chão, firme como poste. Zé Honório olhou para os meninos. Meus netos. A palavra caiu no terreiro como tijolo largado de cima. Meus filhos. Clarissa corrigiu. O queixo de coragem pela primeira vez morando justo. E não são moeda, nem segredo. As mãos dela tremiam, mas a voz aprendeu a ficar. O coronel mediu a cidade com o silêncio dele. Depois ergueu os olhos, mirando Bento. Peão, a sua casa tá cheia do que é meu. Bento deu um passo à frente, o sol fazendo o contorno do chapéu virar auréola de homem teimoso. Tá cheia do que é de Deus, gente e coragem. O que é do senhor tá numa lata que hoje vai pro altar. Se o senhor quiser brigar com o santo, brigue. A cidade assiste. Zé Honório sorriu de canto. Gosto de homem que pensa que a rua é dele. Fez um gesto leve. Djalma entendeu. Os jagunços baixaram meio centímetro. O coronel continuou. Eu não vim aqui por lata nem por papel. Eu vim pela minha filha. E olhou sério para Clarissa. Você vem comigo agora. A casa tem cama. A lei resolve os papéis. Um tantinho de doçura quase atravessou o aço da voz. Acabou a farra.
Clarissa apertou Tomé e Davi. Eu vou quando o senhor disser, por favor, como se eu fosse gente. O mundo ficou miúdo o suficiente para caber só naquela frase. O coronel não piscou. O povo não respirou. O promotor abriu a boca, fechou. O padre segurou a cruz mais forte. Bento, vendo que a palavra tinha virado faca, aproximou um passo, uma mão aberta, outra no berrante. Coronel, vamos fazer o certo do jeito menos feio. A moça dá depoimento, o senhor assina compromisso de não meter a mão na vida dela, o dinheiro vai para a justiça, a casa fica quieta por uma noite, a procissão segue. Amanhã, o sol decide quem aguenta ficar de pé. Zé Honório ia responder quando um grito veio da beira da estrada, esfaqueando a cena. Era o escrevente Magalhães, do cartório, correndo torto como quem foge da própria covardia. Doutor promotor! Berrou Vermelho, suando a tinta do carimbo. O livro voltou, a matrícula do rancho. Parou catando o fôlego. Tem a verbação nova, de ontem. Engoliu seco. Penhora em favor de ZH. E baixou os olhos, como quem baixa a bandeira do próprio time. O coronel não sorriu. Não precisava. O promotor amaldiçoou em silêncio. Bento sentiu o chão mexer um dedo, como se a terra tivesse mudado de ideia. E foi exatamente quando todo mundo olhava para o papel na mão do Magalhães que uma mão indecente, de unha suja e pressa, saiu de trás da caminhonete e agarrou um dos pacotinhos de pano da rede de Mariá. Tomé, ou Davi, deu um choro de susto. A mão puxou forte e o mundo girou um grau. Não! Clarissa gritou. O grito que só mãe tem, quebrando qualquer acordo que tinha no ar. Bento virou num pulo, o berrante já no alto. Quem puxava o menino, fugindo por trás do umbu, não era Jagunço da Onça, nem Capanga de Djalma. Era Clécio, o ajudante do promotor, a cara suja de terra e a alma mais ainda, tentando ganhar o prêmio que o coronel não tinha prometido. O grito aumentou. O sol segurou a respiração. As mãos voaram, o andor balançou, e o destino malvado e ligeiro se preparou para provar que a noite ainda não tinha começado a contar seus segredos. O braço de Clécio agarrou o embrulho como quem segura prêmio roubado, e a praça improvisada virou redemoinho. Clarissa voou no grito, Mariá correu no impulso, o povo abriu e fechou sem saber que movimento era certo. Bento foi de encontro. O berrante na mão, corpo baixo, vaqueiro no gesto. O coronel Zé Honório nem piscou, deu 2 passos e agarrou o colarinho do traidor pela nuca, como quem pega cachorro mal-criado cruzando cozinha. Larga! A voz saiu grossa, com um ferro de ameaça que nem precisava de arma. Clécio vacilou entre o preço da audácia e o peso daquela ordem. Tentou virar o ombro, escorregou um passo no saibro, e aí o berrante de Bento bateu de lado na mão que segurava o menino. O pacote de pano foi ao ar num segundo que demorou uma vida, e Mariá, com mão de mãe que o céu emprestou, aparou no peito. O bebê chorou forte, vivíssimo, como se desse notícia para a cidade inteira de que o coração ainda era todo dele. Tá doido, homem? Bento rosnou, os olhos no fio. O promotor já estava com a algema de plástico no punho, nervoso do suor, mas decidido. Clécio Teixeira preso em flagrante. E o chão ouviu um amém, meio riso, meio alívio. Djalma, que parecia gostar do teatro, abriu os braços para o coronel ver que ali nenhum lance era dele. O coronel largou o colarinho do traidor num nojo contido e sacudiu a mão como quem tirasse pó de roupa. Quem mexe com criança perde nome, disse frio. O andor, santo firme, ganhou outro respeito. As beatas ajeitaram o pano, o padre retomou a voz, mas agora a reza tinha tom de guarda. Rogai por nós, agora e na hora. Clarissa veio andando para o meio, corpo tremendo e cabeça erguida, Davi e o Tomé no colo. O outro no de Mariá, ambos pedindo leite e colo e mundo melhor. Olhou para o pai e para o promotor. Eu vou falar tudo, disse, limpando a lágrima que não descia. O senhor doutor escreve. O senhor pai escuta sem mandar. Virou para o povo. Não fugi por vergonha.
Fugi porque queriam me tirar o que é meu. Apertou os meninos. Quiseram me esconder em clínica onde a gente vira papel. A enfermeira me soltou. Depois vieram os homens. Eu corri, e o olho dela buscou o de Maria. E uma mulher que não me devia nada segurou por mim, segura até hoje. O promotor abriu a pasta, puxou caneta como quem saca faca. A senhora vai prestar depoimento, sim, mas antes... Ergueu o papel da matrícula que Magalhães trouxera, leu de relance e fechou a cara. Averbação no dia de ontem, fora do expediente, sem despacho do juiz. Com carimbo que não é do livro certo. Olhou o escrevente que encolheu. Fraude. Magalhães chorou suor. Me mandaram... Foi ordem. O telefone tocou do gabinete. Gaguejou, e o povo entendeu sem entender que a coragem faltou no cartório e sobrou no terreiro. Essa penhora está suspensa por mim até que se comprove o que é aspeado e o que é verdade. O promotor cravou voz firme, improvisando o que a lei permite quando é empurrada com decência. O rancho fica como está por 30 dias, ninguém entra sem ordem, ninguém toca sem papel. E encarou Zé Honório. Inclusive o senhor. O coronel ouviu sem franzir testa. Inclusive eu, repetiu uma ironia tão leve que quase não dava sombra. Respeito a lei quando ela lembra de mim pelo nome. Olhou outra vez para Clarissa, aí sim, com um suspiro que atravessou a armadura. Venha comigo hoje, amanhã devolvo se a lei disser que devo. E o por favor, que Clarissa tinha pedido, ficou engasgado num lugar de difícil acesso. Eu vou aonde meus filhos não viram moeda. Clarissa respondeu de pé inteiro. Hoje eu fico aqui. Amanhã vou pro lugar que o promotor mandar. Meteu a mão no envelope. E tem coisa que o senhor vai ouvir como qualquer um. Do envelope, ela tirou papéis de clínica com assinatura torta, consentimento preenchido por mão que não era dela, guias com carimbo trocado, uma carta da enfermeira. Me perdoe se eu sumir, mas gastei toda a coragem em lhe abrir a porta. E a prova de que os meninos foram transferidos de leito sem anotação no livro correto. O promotor fotografou tudo com o celular, como santo de bolso, e guardou num saquinho plástico como se fosse relíquia de altar. Isso não fica nem em casa, nem na delegacia da esquina, ele informou. Vai amanhã cedo para o Ministério Público da capital. Olhou Bento como se pedisse ajuda sem dizer. E hoje dorme onde? Dorme na igreja. O padre resolveu sem consultar ninguém. Até santo gosta de teto alto. E a lata? Djalma cutucou sem paciência de missa. Só se fala de papel e menino. E o que pesa em dinheiro? Bento segurou o olhar, meio riso no canto, e deu um passo para o andor. Santo hoje é cofre bom. Destapou a lata meio palmo, o suficiente para o promotor ver as séries das notas e anotar. Vão para a sacristia. Amanhã vira um número em processo. Cobriu de novo. E quem mexer sem batizar, a cidade vê. Zé Honório deu um sorriso torto de quem achou a cena meio engraçada e meio ousadia demais para o gosto dele. Vocês estão fazendo teatro bom. Depois, sem olhar Djalma, recolha os seus. E para o promotor, eu passo amanhã cedo na igreja para rezar. O rezar veio do avesso da voz, mas veio. A procissão seguiu, agora com povo demais para caber. A cidade entendeu que estava dentro de uma história que ia virar conversa de anos. Bento ficou no portão, como porteiro do destino. Quando a rua vazou de gente, o terreiro ficou com silêncio de bicho cansado. Eles voltam, Maria disse sem medo, só certeza. Voltam, sim, Bento concordou. Quem perde o fio tenta desatar o nó com dente. E olhou para o umbu, que mexeu folha como quem diz, tô aqui. Até o entardecer, o rancho virou quartel de papel. Promotor catalogando, padre anotando, Maria arrumando bolsa de menino, Clarissa tentando dar de mamar com peito de coração batendo rápido.
Bento desceu ao porão 3 vezes. Na primeira, para puxar as malas de couro. Na segunda, para contar que o túnel, além de saída, tinha cheiro de terra molhada, sinal de água por perto. Na terceira, para esconder, por precaução, parte do dinheiro que não podia viajar à luz de vela, aninhando os maços em nichos que ele mesmo abriu na parede de barro. Quando o sol foi embora, com uma pressa lúcida, Bento acendeu lamparina, trancou com vara a janela do quarto, repassou para Mariá o plano da noite. Se você ouvir batida de ferro no portão 3 vezes e depois 2, é amigo. Se ouvir cachorro uivando sem lua, é aviso. E fez Clarissa repetir no sussurro o caminho do túnel. 2 degraus, mão esquerda na parede. Quando a parede fica mais fria, vira. Conta 7, agacha e não olha para trás. A igreja recebeu a procissão como o ventre recebe filho. O padre guardou a lata no sacrário emprestado. Armário de metal que já foi cofre de dízimo e agora virava cofre de escândalo. O promotor, prudente, dormiu num banco duro, pistola na cintura, caneta no bolso e culpa no travesseiro. Djalma ficou rondando com 2 homens, mas descobriu que Beata que reza também sabe atravessar rua na frente de carro, sem medo, e foi cansar noutro canto. No rancho, Bento plantou silêncio. Mariá, com os meninos, achou um jeito de dormir em fatias, acordando só para trocar fralda e oferecer consolo. Clarissa, num colchão no chão, olhava para o teto como se tentasse decorar as rachaduras para um dia contar. Bento girava o facão na bainha como quem conta a história com o dedo. Perto da meia-noite, o vento mudou de lado. Trouxe um cheiro que não era da roça, nem de chuva nem de bicho. Gasolina. Fique alerta, Bento sussurrou, o corpo inteiro virando ouvido. O primeiro estalo veio no terreiro, como se alguém quebrasse graveto. O segundo, na janela de trás. O terceiro foi clarão. Uma chama fina lambendo o giral do galinheiro, subindo por capim seco como serpente com pressa. Fogo! Mariá sussurrou alto, prendendo o grito para não assustar os meninos. Pro porão já! Bento mandou sem heroísmo. Túnel! Clarissa pegou um, Mariá pegou o outro. O quarto ficou um instante com o cheiro doce de sabão e leite. Bento correu para o terreiro, atirou uma lona molhada em cima do início do fogo. Ouviu risada baixa de fora e o passo de meia dúzia de bota recuando um nada. Jogaram mais gasolina de outro lado. O rancho é corpo velho, pega fogo fácil se a maldade sabe. Covarde! Bento gritou, mais para que a coragem dele se ouvisse. Devolve o que é do homem. Uma voz anônima respondeu no escuro e o chumbo miúdo da arrogância ricocheteou na madeira. O fogo fez que ia ganhar. Bento ganhou 2 palmos com baldes da cacimba, perdeu 3. No porão, Mariá já estava tampando a portinhola com o couro. A lamparina no mínimo, as crianças no peito. Clarissa rezando em voz que parecia de menina de 8 anos. Vai na frente! Bento desceu suado, fumaça nos olhos e empurrou as 3. Mão na parede. Não olha para trás. Tossiu. Eu venho fechando. A madeira do teto estalou, gritou memória, cuspiu faísca. O túnel recebeu o calor, engoliu e devolveu um vento frio, como se o ventre da terra soplasse com paixão. As 3 se empurravam, joelho no chão, cotovelo raspando barro, a respiração ficando curta e ordeira, como de gente que aprendeu a economizar fôlego. Lá fora, uma lataria foi derrubada. Um galo berrou, um pneu mordeu a estrada. Bento, atrás, arrastando a perna no estreito, sentiu a fumaça descer pela garganta como cobra. No meio da garganta escura do túnel, parou o suficiente para encostar a testa na parede e falar com quem já foi. Tadeu, segura a mão aqui que eu tô levando mais do que eu trouxe. A terra, bicho velho, entendeu sem palavra. O frio da parede virou frio de vento no rosto. Saída. Do baixio do umbu, eles surgiram um a um, molhados de suor, olhos ardendo. O céu não tinha lua, mas tinha estrela suficiente para desenhar o perigo.
O clarão na casa, visto de fora, doeu feio, chama subindo pelas beiradas do telhado, sombra de homem andando em volta, rindo baixinho como quem acha bonito ver coisa cair. A igreja, Clarissa sussurrou, o instinto pedindo altar. A igreja segura a noite, não pelo caminho da estrada. Bento cortou o prático. A gente pega o açude seco, por trás das cercas de vara. Olhou para o umbu que parecia querer arrancar o pé para ir junto. Segura firme. Passou o bebê de Mariá para o próprio braço por um trecho. Ajeitou o facão no outro. Virou cabeça, ombro e coração para frente. Foram. Muro de pedra, cerca de pau, buraco no arame. O sertão tem mapa de pobre feito de atalhos. O fogo no rancho ficou para trás, mas a fumaça insistia, querendo colar no cabelo e na lembrança. Atrás, passos que não eram só dos 4 pés deles. Alguém os conhecia como se o chão tivesse dedo. Eles sabem do túnel, Mariá disse baixa. Hoje aprenderam, Bento retrucou. Amanhã desaprendem se a gente pintar outra parede. Quando ganharam o baixio do açude, viram a igreja lá em cima do morro, um retângulo claro na noite, uma janelinha como olho de santo acordado. O coração de cada um pulou mais alto. Mais 2 atalhos, mais uma vala, mais um cuidado aí. Foi quando a sombra apareceu, no exato buraco da cerca que dava passagem para o terreiro da igreja. Uma lanterna acendeu de baixo para cima, desenhando um cara que saiu do escuro como cobra sai da toca. Brinco de prata, sorriso de poucos dentes, e no braço, a onça. Aquela onça. Não vinha sozinho. 2 atrás, sombras com músculos, quietos como a maldade gosta. Bonito túnel, o da lanterna disse, levantando luz para cegar. Eu mesmo cavei metade, sabia? O orgulho sujo pendurado na voz. Em guerra velha, a gente sempre deixa caminho. Bento botou o corpo na frente, o facão por trás do próprio braço, o bebê firme junto ao peito de Clarissa. O homem deu 2 passos, lambendo a luz nos rostos, confirmando o que queria ver. Mulher de rico, com menino de colo, outra braba com outro menino e um peão de chapéu baixo que não gosta de recado. Meu patrão disse que hoje é só um susto, continuou, como quem pede desculpa enquanto aponta o rumo. Leva os meninos para dar uma volta e devolve amanhã sem quebrar. Mas, e aqui o mas veio como dente que aparece quando o bicho ameaça. Se teimar, a gente aprende a gostar de gritar. Teu patrão aprendeu novo patrão, Bento respondeu, vendo na testa do sujeito o desenho do coronel e, por baixo, o rabisco de outro nome que ele ainda não sabia. Hoje quem manda é a fé do povo, e fé não é de aluguel. O sujeito riu, lambeu os dentes quebrados. E fé é o que a gente usa para adiar bala. Levantou a mão, dedo assoviou, 2 atrás abriram leque, um por cada lado, cercando. Foi nesse instante que uma outra luz acendeu, lá de cima do morro, da janelinha da igreja. Lamparina de sacristia, segurada por mão nervosa. A voz do padre cortou, forte. Aqui tem guarda! E o sino pequeno começou a tocar, apressado, desafinado, mas vivo. Na capital, sino vira efeito. No sertão, sino junta gente. Corre! Bento mandou e as 2 correram. O primeiro jagunço veio por cima, faca baixa. Bento interceptou com facão batendo cabo em punho, gesto curto, eficaz. O segundo pegou o braço de Mariá. Mariá deu joelhada de mulher que aprendeu com a vida e mordeu com raiva de tudo que não cabia mais no peito. O homem gritou palavrão, soltou. Clarissa, no galopinho de quem carrega mundo, tropeçou, quase caiu, levantou com força de milagre e seguiu. O bebê chorou alto. Santo agradeceu porque chorinho salva às vezes mais do que bala. A lanterna foi para o chão, deu cambalhota, iluminou por um segundo um rosto escondido atrás das sombras. Não era jagunço, era o escrevente Magalhães, ao longe, parado, mudo, vendo como quem precisava dar testemunho para si mesmo. Junto dele, o carro do promotor, que pela janela gritou, aqui! E a igreja abriu a porta como boca de peixe de rio quando a noite esfria. Bento recuou. Corpo de parede,
facão num desenho que dizia: mais um passo e você vai lembrar de mim na próxima vida. Os jagunços hesitaram, porque sino e povo juntos fazem homem pensar 2 vezes. O da lanterna olhou para o morro, olhou para o peão, sopesou preço e prêmio. Hoje vocês ganharam reza, cuspiu, racionalizando a retirada. Amanhã a gente vem com papel. E recolheu os 2 com gesto curto, sumindo como sombra que sabe entrar na noite. Na saída, deixou uma frase jogada de longe que bateu e ficou: túnel bonito. Pena que amanhã pega fogo por dentro. No degrau da igreja, o promotor engoliu ar pela boca e disse: entra. O padre segurou Clarissa e Mariá como quem acolhe filha que voltou de longe. Bento entrou por último, fechou a porta com tranca de madeira, encostou as costas e ouviu de fora o sino calar. Vocês 2, ele apontou o punho para o padre e para o promotor, guardam papel e gente. Eu volto no rancho. O eu volto doeu de dizer, porque o clarão lá embaixo agora era desenho de perda. Você não volta, não, Mariá cortou, dura. Volta e morre. Os meninos dormiam de exausto, o cabelo grudando na testa. A casa é minha. Bento suportou o raio do argumento dela e devolveu com outro. E o porão é segredo que não morreu todo, olhou o promotor. Tire gente da igreja, deixe só quem é preciso. Djalma, lá fora, vai querer chamar povo de curiosidade para usar como escudo. Já mandei buscar o sargento da sede. O promotor respondeu: língua seca, mas cabeça viva. E vou ligar para a capital. Hoje essa cidade virou manchete. Pensou um segundo. E Bento, se não voltar em meia hora? Não completou. Bento tocou os dedos dos meninos. Coisa de pedir bênção a quem acabou de nascer. Olhou para Clarissa como quem confere um nó. Encarou Mariá e assentiu um eu volto, que não pediu autorização. Abriu a porta por uma fresta, escorregou para o escuro, sumiu como quem não pesa. No caminho de volta, a fumaça tinha virado bicho, puxando garganta e olho. A coroa do umbu ardia como lembrança que a gente não consegue mais guardar. Perto, ele escutou passo de bicho e riso de homem. Recolheu o corpo, virou sombra de árvore, passou pelo baixio, entrou pelo buraco do túnel, as mãos reconhecendo parede como quem reconhece pele de velha amiga. Lá dentro, o calor parecia vir da frente e de trás, dos lados, do teto. O couro queimava de leve as costas. O barro estava quente e úmido ao mesmo tempo, suor de casa doente. Chegou ao fundo do porão, tossindo. Subiu 2 degraus. A boca do porão estava meio fechada, fumaça entrando como cobra sem dono. A sala, lá em cima, era fogueira de vela brava. O banco, a mesa, o prego do chapéu, tudo virando carvão de história. Bento enfiou o lenço molhado no rosto, mergulhou o braço onde o couro escondia o que ainda sobrara da mala e de um envelope que ele tinha enfiado num vão de parede. Puxou o que deu, embrulhou num saco molhado, amarrou nas costas. Foi aí que ouviu o passo atrás dele. Não era fogo, era bota. Uma bota que sabia onde pisar naquele chão dele. Virou o corpo, o facão erguido, e viu a sombra preencher a boca do porão como fim de túnel. Arretado, hein, peão? Disse a voz, que ele ainda não tinha escutado de tão perto. Entra no próprio inferno para salvar papel. E deu um passo. A fumaça fez o rosto parecer sonho ruim. Cicatriz no queixo, olho que ria de lado e no braço a onça que ele já estava saturado de ver. Chegou a hora de negociar. Bento abriu um palmo de sorriso para o próprio medo não ficar sozinho. Negócio com fogo é a gente sair vivo. O resto se combina com o juiz. O juiz hoje está dormindo. O homem riu, sinalizou para trás. Mais 2 passos de bota soaram, ocupando o estreito. O que eu quero é simples, os papéis que você pegou agora e a paz do coronel. Em troca, você acorda amanhã com teto e a cidade esquece seu nome em 1 semana.
Bento ficou quieto um segundo, ouvindo a madeira que chorava lá em cima, o túnel somando calor, a igreja no alto tocando um sino teimoso de 2 em 2 minutos, seja para salvar, seja para dar notícia. E fez a única coisa que dava tempo de fazer. Jogou o saco com papéis por dentro do buraco da parede, aquele mesmo de vento frio. Bateu com a palma para que caísse do outro lado, no baixio, longe da vista de jagunço. Depois, ergueu o facão na altura certa, num ângulo pensado mais para cortar o ar do que cabeça de ninguém, e disse: "Se quiser passar, passa. Mas vai passar lembrando do meu nome." A fumaça escolheu aquele momento para tossir com ele, traindo um pouco da pose. O homem da onça avançou no mesmo instante, braço em cruz, tentando derrubar. O choque tirou Bento do degrau. Os 3 tropeçaram. Um pedaço de telha despencou, mordeu o ombro de um deles. O calor subiu 2 dedos. A madeira gemeu um aviso antigo de árvore morrendo. E, de repente, o teto fez craque com impaciência de raio. Bento entendeu. Ou saía naquele minuto pelo buraco, ou virava carvão com as lembranças. Bateu a coronha do facão no joelho do primeiro, empurrou o segundo com o ombro, enfiou o corpo na venda do túnel, escorregou no barro como peixe em rio de inverno. O homem xingou, tentou puxá-lo pelo calcanhar, pegou lama, escorregou junto. Lá fora, no baixio, o ar era outro e o escuro tinha estrelas. Bento saiu engatinhando, os pulmões pedindo nova vida. Foi levantar e topou com uma sombra alta parada do lado de fora da boca do túnel, segurando uma lamparina protegida com a mão. "Eu disse que túnel bonito pega fogo por dentro", a voz soprou, quase rindo. "E eu gosto de ver homens sair do próprio buraco." A lamparina subiu um dedo, iluminou a cara de quem falava. Não era Djalma, não era o capataz de sempre, não era Clécio. Era outro que ele não tinha nome ainda, mas que a cidade ia aprender a dizer cedo. Terno escuro de linho bom suado, sapato urbano atolado de barro, cabelo penteado demais pro vento do serrote. E no dedo, um anel com as iniciais VNC. "Prazer", disse o sujeito, como se apertasse a mão e assinasse um contrato ao mesmo tempo. "Vitor C., advogado da família Valença. Represento o avô dos meninos. Vim buscar o que é nosso." Atrás do advogado, 3 sombras de onça fecharam a roda, e a lamparina dançou um fogo pequeno nos olhos deles. A igreja, lá em cima, tocou o sino mais uma vez, como quem chama o bairro inteiro para ver o que vai acontecer. O rancho, atrás, gemia abaixo sua última lenha. Bento girou o facão na mão e fez um cálculo que nenhum homem gosta de fazer entre parede de barro e bota de rico. Quantos segundos até alguém sangrar? Quantos até o sino ficar rouco? Quantos até o povo descer? Lá de cima, um clarão diferente acendeu vindo do lado oposto ao rancho. Faróis cortando a noite, muitos, mais do que meia dúzia. E o barulho de motor de caminhonete de polícia, com sirene engasgada, a da sede. Outro som, fino e determinado, misturado. A fileira de motocicletas do povo de Lagoa Clara. Meia cidade que desceu de chinelo porque ouviu sino e gostou pouco de fogo em casa alheia. Victor C. apertou os lábios, medindo o tempo que tinha para fazer o pior, antes que a noite virasse praça de audiência. "Última chance", ele disse baixo para Bento. "Me dá os papéis, me dá a mulher e os meninos, e amanhã você acorda com um envelope no teu batente e sem visita da madrugada." Bento enfiou o pé um palmo para frente, como quem fincasse estaca invisível. A lamparina tremeluziu e mostrou o cio do olho dele. "Última chance, doutor. Pegue a estrada e volte com mandado e, por favor." E ergueu a voz pro escuro, pro sino, pra cidade. "Se vier de outro jeito, hoje quem reza sou eu, e eu tô com pressa." O advogado sorriu, frio, e fez um gesto miúdo com 2 dedos. A lamparina desceu, 2 sombras avançaram, e um estampido seco cortou o mundo. Ninguém soube, no primeiro segundo, de onde tinha vindo. O som bateu no umbu, voltou da parede da igreja, ricocheteou no peito de quem tinha fé.
Bento sentiu o corpo obedecer antes da cabeça entender. Desceu, rolou, levantou com o joelho, botou o facão entre ele e a lamparina, protegeu a cara, contou mental, 1, 2, 3, para a segunda bala, e ela não veio. Veio, foi um grito lá de cima, de voz que ele conhecia. Bento, Clarissa, e ao mesmo tempo um choro de menino que não era de susto, era de dor. Um dos pacotinhos de pano na porta da igreja chorava com som diferente, desses que quebram chão. Bento olhou para cima, o coração pulando para fora da camisa. No degrau alto, de volta à rua, 2 vultos disputavam alguma coisa que brilhava pequeno. Metal na mão. O promotor, o padre, Djalma, o advogado, a cidade inteira num tabuleiro que alguém acabou de chutar. O segundo estampido veio mais perto. A lamparina caiu. O óleo se espalhou um círculo de fogo justo na boca do túnel. E o mundo, em um fio de segundo, ficou dividido entre correr para cima, pular para trás, ou virar bicho de briga na beirada do fogo. O primeiro estampido fez o mundo segurar o ar. O segundo trouxe o fogo em círculo na boca do túnel. Bento rolou para o lado, protegendo o rosto com o antebraço, o facão riscando um arco de luz. Os jagunços hesitaram no clarão. Fogo na canela é medroso até para valente. Lá de cima, da porta da igreja, Clarissa gritou de novo. Bento! O terceiro som não foi tiro. Foi sirene engasgada virando grito inteiro. A primeira caminhonete da polícia dobrou a curva, faróis lambendo parede, e atrás veio a de reforço, com o sargento da sede no banco da frente, peito aberto de quem gosta de caso grande. Povo de Lagoa Clara derramou pela rua feito enchente, metade com celular erguido, metade com terço na mão. O sino cansou, mas não calou. Mão pra cima! A voz do sargento cortou a noite, trovão sem chuva. Hoje ninguém some, não. Quem corre vira notícia com nome. Victor C. deu um passo para trás, a lamparina apagada por chute de destino. Tentou arrumar o cabelo que o vento tinha desarrumado. Não conseguiu consertar a cara. Os 2 jagunços travaram, medindo de canto de olho a chance de virar poeira. Bento se ergueu com o joelho dolorido e ficou de frente para o advogado, facão baixo, a respiração voltando à ordem possível. O senhor está preso por tentativa de subtração de incapaz e associação com... O promotor desceu os degraus correndo e completou no susto. O que aparecer mais. Jogou as algemas para o sargento, que acolheu num estalo. E o por favor que faltou de tarde, agora chegou de algema. Victor C. tentou dignidade de palanque. Sou advogado. Estou no exercício da representação legítima da família Valença. Família não tem licença para quebrar lei. O promotor cortou, sem espaço para floreio. E advogado que vem com jagunço perde a carteira no mesmo dia. Djalma apareceu pelo outro lado, tirando o chapéu como quem chega em enterro tarde. Viu que a balança tinha pendido para o lado do sino, alinhou o sorriso de sobrevivência. Sargento, tô aqui para cooperar, cantou o faceiro. Eu mesmo ajudei a espantar fogo do rancho. Que rancho? O sargento mediu. O que está ardendo ou o que ainda não ardeu? E sem esperar resposta, gritou para os homens. Cercou! Ninguém entra no túnel, ninguém mexe com mulher nem com menino. Lá em cima, o choro diferente se calou. O bebê só tinha levado o susto do estouro. A bala tinha mordido pedra, não carne. Clarissa caiu sentada no degrau. Abraçou os 2 meninos num abraço que juntou todas as orações que ela não sabia rezar. Maria encostou a testa na madeira da porta, agradeceu sem palavra, depois desceu 2 degraus e procurou Bento com os olhos. Ele estava inteiro, sujo de fuligem, o chapéu torto, o peito subindo e descendo como quem acabou de trazer a vida nos braços. Tô aqui, ele disse, e isso bastou. O sargento mandou conter Victor C., recolher Clécio algemado, afastar os homens da onça. Teve empurra, teve eu conheço meus direitos. Teve não encosta em mim que eu processo. Teve encosta que eu te livro da cadeia com um favor.
Mas naquela noite, o favor perdeu a senha. Zé Honório surgiu na borda da multidão, não como quem comanda, mas como quem escolhe não sumir. Os faróis bateram no rosto dele. Estava pálido. Olhou para o rancho ardendo ao longe. Olhou para a igreja, para o andor, para a filha, para os meninos. Abriu a boca, fechou, abriu de novo, e o que saiu foi uma coisa que pouca gente ali tinha ouvido daquela garganta. Eu não mandei queimar casa de ninguém. O silêncio bateu e voltou. O que é meu eu tomo com papel e língua. Fogo é arma de covarde. E encarou Djalma. Quem foi o dono dessa ordem? Djalma fez cara de quem mordeu a própria língua. O olhar passeou para encontrar refúgio e deu de cara com Victor C., que escolheu não ser saco de pancada de graça. Ordem minha, não, disse seco. Vim buscar meus representados. O incêndio já ardia quando cheguei. O sargento, que parecia acostumado a ver macho grande empatando conversa, resolveu a seu jeito. Todo mundo explica amanhã, com caneta, cafezinho e testemunha. Hoje a gente dorme com a cidade inteira de olho aberto. O padre abriu as portas da igreja totalmente, gesto de hospital de ossos e almas. A beata mais velha trouxe panos limpos, o coroinha buscou água fervida, o promotor montou mesa de plantão com papel pardo e clipe. Mariá tirou do bolso um alfinete e improvisou o que faltava. Clarissa, que até então tremia por dentro, disse com calma nova: "Alguém traz leite?" E sorriu pequeno quando viu 2 garrafas surgindo na mesma hora. Uma na mão de Dona Ritinha, outra na de seu Assis. O povo, quando decide, é arretado. Bento desceu até a sombra do umbu. Pegou o saco molhado que tinha jogado pelo bafo de vento. Dentro, papel com número de série de nota, foto de comprovante de depósito, lambugem de contabilidade que compromete homem grande. Subiu e entregou ao promotor sem discurso. O promotor pesou o pacote na mão como quem ergue uma promessa. "Isso vai dar novela", murmurou, só para o papel ouvir. E quem escreve é a lei. No pátio da igreja, as motos desligaram, as sirenes calaram. Gente sentou no meio-fio, gente contou pedaços de susto, gente ofereceu pouso. O sargento organizou ronda até de manhã. Djalma pediu licença para ir embora. O sargento respondeu que licença só quando o caderno de perguntas acabar. Zé Honório, antes de ir, subiu 2 degraus e parou diante de Clarissa. "Eu errei." A frase saiu dura, como pedra cuspida. "Achei que dinheiro compra silêncio até de filho." Olhou para os meninos. "Amanhã eu chego às 9 na promotoria, sem advogado de fora." O "por favor" quase não saiu, mas saiu pequenininho. "Posso beijar meus netos?" Clarissa demorou meio segundo, que foi o tempo do orgulho achar cadeira. Depois, aproximou os pacotinhos. O coronel encostou a boca de leve nas testas. Um beijo que tinha mais pedido de desculpa do que futuro. Virou-se para Bento e o olhar que deu a ele não tinha o desdém de sempre. Tinha cálculo e tinha respeito. "Tua casa", começou. "Minha casa vai ser de muita gente", Bento completou, sem briga, mas sem baixar. "Hoje ela ardeu, amanhã levanta." Zé Honório assentiu como quem aceita uma sentença. Desceu e sumiu na poeira que o carro levantou. Quando a madrugada já roçava o chão com o pé descalço, o sargento veio com a notícia que faltava. Apagou. O rancho agora era casca preta, mas a chama tinha se cansado. Sobrou o umbu e sobrou parede de porão. Apertou o ombro de Bento. "Sinto muito. E sinto que foi sorte nenhuma ter sobrado o necessário." Sobrou o túnel também. Bento disse, os olhos cansados acendendo uma ideia. "E túnel que respira vira passagem de vento bom, se a gente quiser." O promotor pediu palavra para a cidade, ali na escadaria. "Amanhã cedo levo para a capital a lata, os papéis, o depoimento." Apontou Victor C., algemado, e Clécio, caído no banco da viatura. "Esses 2 já vão agora." Olhou o povo de frente. "O rancho fica sob proteção comunitária."
Qualquer um que pise lá sem autorização vira assunto de rádio e de juiz. E para o padre, a igreja guarda mãe e meninos até segunda ordem. E para Clarissa, a senhora decide seu caminho com a cabeça fria. Clarissa assentiu. Mariá abriu um sorriso devagarinho, desses que não sabem ficar grandes de uma vez. Bento, ao lado delas, pareceu por um instante um homem que tinha finalmente encontrado para que servia o próprio silêncio, para ouvir o que importava. O resto da noite foi comprido e bom. Desse jeito de noite em cidade pequena, quando a desgraça passa raspando e não leva ninguém. Café forte, conversa baixa, criança que dorme no colo de quem apareceu para só ver um negócio, vela que vai queimando devagar. Bento cochilou encostado no batente da porta da igreja, facão repousado no colo, chapéu cobrindo os olhos. Sonhou sem culpa, com água correndo por dentro da terra, com o rancho de pé de novo, com roubada que vira canal, com cerca que, em vez de dividir, vira guia. Quando o dia acordou, limpinho, o promotor partiu com escolta, lata e papel. Victor C. e Clécio seguiram atrás, olhando cada um para o seu vazio. Djalma, solto mas miúdo, sumiu por uns dias, língua corta e volta. E uma novidade encheu a praça antes das 9. O caminhão do Corpo de Bombeiros da sede, o pessoal de defesa civil de cidade vizinha e uns pedreiros puxados por seu Olímpio, que traziam já na carroceria tijolo, cimento e vontade. Vamos levantar com mutirão, seu Olímpio falou, batendo a colher no balde com a força dos que gostam de começo. A casa era de um, mas a história é nossa. Bento ficou sem palavra por uns segundos, coisa rara nele. Mariá riu. Clarissa chorou limpo. O padre benzeu o terreno de novo. O sargento cravou uma tabuleta na porteira, bem sobre seguro da comunidade, entrada só com autorização. O povo aplaudiu porque precisava aplaudir alguma coisa que não fosse só coragem. No meio do dia, quando o sol começou a se lembrar que era sertão, chegou um carro preto discreto, placa da capital, sem poeira nas rodas como quem não sabia andar em estrada de barro. Desceu um homem de meia idade, terno melhor do que o de Victor C. Olhar triste de quem cansou de ganhar e perder. Seu Afonso Valença, disse olhando mais para o chão do que para as caras. Pai de Clarissa. A palavra pai precisou de 2 empurrões para sair. Vim pedir perdão e trazer documento. Estendeu um envelope pardo. Declaro por escrito que não peço guarda, que não discuto decisão da minha filha, que ajudo sem meter a mão. Suspirou. E vim sem coronel junto. Olhou em volta. Reparou no umbu que resistira, no povo com cimento na mão, no facão descansando encostado na cerca. Acho que hoje aprendi o que é favor que presta. Clarissa leu, respirou, assinou embaixo, fez ele assinar de novo. O promotor, por telefone, autorizou a homologação emergencial. A cidade sentiu uma coisa que poucas vezes sentira: a lei andando do lado certo sem tropeçar. À tarde, vieram de novo. Discretos, 2 homens de tatuagem de onça, mas sem patrão, descalços, chapéu na mão. Nós só viemos dizer que não voltamos mais, falou um, tímido do próprio passado. O patrão antigo encrencou com o novo e nós encrencamos com a consciência. Olhou o umbu. Se precisar cavar cacimba, a gente cava. E sorriu com vergonha. A onça, se Deus quiser, agora só no braço mesmo. Bento mediu, pesou e deu a ferramenta. Entra pro mutirão. Quem trabalhou errado desmancha o errado e levanta o certo. Quando o sol guardou as ferramentas, metade da nova viga já estava no lugar. A parede do porão, reforçada com pedra, ganhou respiro certinho para o túnel virar ventilação e não esconderijo. Bento amarrou na viga um pedaço do couro que protegeu a portinhola, lembrança do que queimou e não consumiu de todo. À noite, sem sirene, sem grito, sem tiro, Limoeiro de cima mandou um vento frio de presente. O rancho cheirava a cinza boa.
aquela que vira adubo. Clarissa, com Tomé e Davi adormecidos, agradeceu a Mariá com uma frase que não desistiu de ser simples. Eu não teria achado meus filhos sem você, e eu não tinha achado minha coragem sem eles, Mariá devolveu, sutil. Bento, no terreiro, olhou o umbu, a lua, a casa pela metade, o povo conversando de rede em rede, e entendeu o que o silêncio dele dizia desde o começo. O passado só sossega quando a gente o põe para trabalhar no presente. Na beira do escuro, já quase indo dormir, ouviu o barulho de passos que conhecia. O padre, o promotor, que tinha voltado para fechar pontas, e o sargento juntos. Assunto rápido. O promotor abriu, prático e feliz. Tua escritura, Bento. Rescindiram a penhora fajuta. A matrícula foi saneada. O juiz de plantão, diante do mundo todo vendo, botou caneta e puxou. O rancho é teu, por mérito e por lei. A outra causa, a mãe e os meninos, vai andar rápido. Victor e Clécio já depuseram. E o resto? Olhou para o umbu. O resto o povo segura. Bento assentiu, uma alegria lisa brotando no rosto. Então pronto. E ofereceu café. Quando a noite fechou, a cidade dormiu de verdade pela primeira vez em 2 dias. No rancho, o túnel respirou como alguém que sabe que agora serve para resfriar pão assando, não para fugir de bala. O umbu fez sombra de bênção no quintal.